falar de Brasil 3 e Escócia 0. Eu vou falar para vocês qual é a melhor notícia de tudo o que aconteceu nesta noite em Miami para todos os torcedores brasileiros lá que estavam festejando essa vitória e a consolidação de um Brasil em crescimento, em evolução. Porque se empatamos o primeiro jogo, aplicamos 6-0 nos outros adversários na sequência do grupo. Se a gente quiser colocar a fragilidade de Haiti e Escócia, e realmente eu acho que é preciso, temos que falar então da Espanha, que empatou com Cabo Verde, de Portugal, que empatou com a República Democrática do Congo, de outras equipes que tiveram problemas, como a Inglaterra, empatando com Gana, ou da Argentina, que venceu a Argélia, venceu a Áustria, vencemos Haiti e vencemos a Escócia. 7-1 terminamos esse grupo. 7 gols marcados, apenas um sofrido. Tivemos um jogo mais difícil contra Marrocos justamente na estreia, quando a ansiedade ela acaba pesando, mas mais do que isso. Nós chegamos na Copa sem um time pronto. Foi a primeira vez que o Carlo Ancelotti, não digo a primeira vez, mas ele começou a Copa do Mundo com um sistema diferente daquilo que ele vinha imaginando nos amistosos pré-Copa ou até mesmo nas eliminatórias. Ele tinha uma outra ideia de escalação. Ele sempre defendeu o 4-2-4, com apenas Casemiro e Bruno Guimarães na abertura de meio campo. Pois ele mudou. Ele mudou pelo crescimento de 2 jogadores. O Danilo, Botafogo, que não vem entrando, porque o Paquetá ganhou essa posição. E o Paquetá tem um ranço da galera que é impressionante. Mas a gente precisa reconhecer, ele tá jogando bola. Aliás, ele joga bola, ele é muito bom jogador. E ele entrou dentro de um sistema muito diferente de como ele jogava no West Ham ou como joga no Flamengo. O Paquetá virou um segundo volante pela esquerda, mas mais recuado. Ele libera o Bruno Guimarães para armar o jogo, para articular o jogo. E o Bruno Guimarães é um senhor jogador de futebol. Sabe aquele Bruno Guimarães que encantou o mundo jogando pelo Atlético Paranaense e que hoje joga no Newcastle, até numa função um pouco mais defensiva, mas ainda assim um grande volante da Premier League? Esse Bruno Guimarães, ele é habilidoso, ele tem qualidade para chegar na área, ele pisa na área, ele dá assistência, ele tem 3 assistências já nessa Copa do Mundo, ele é um dos grandes assistentes da Copa. Bruno Guimarães, fazendo uma função diferente daquilo que se imaginava. Pô, muitas vezes, e no jogo contra Marrocos foi isso, o Casemiro estava tão mal que o Bruno teve que marcar por ele. O Paquetá cometeu erros técnicos. O Alisson saiu mal numa bola. O Vinícius Júnior nos salvou na individualidade, mas não fez lá um grande jogo. Nós fomos mal no primeiro jogo. E a partir dali, nós mudamos completamente. Se os adversários são frágeis, a nossa equipe, como ideia, como mecânica de jogo, melhorou demais. Melhorou demais. E aí, Ancelotti conseguiu, nesses 2 jogos, consolidar a sua ideia. Dos 3 homens de meio campo, com o Matheus Cunha sendo um cara quase a ponta desse losango, sendo praticamente um 4º homem de meio campo, mas também um falso 9, e com o Vinícius Júnior pela esquerda, com um jogador aberto pela direita, que nesse jogo foi Ryan. O Rafinha machucou. E desta maneira, o Brasil pôde colocar outras opções ali que acabam rendendo mais, porque o Rafinha não estava fazendo uma boa Copa do Mundo. É preciso dizer isso. Se ele recuperar durante o Mundial, ele pode ser importante, porque ele é um grande jogador no Barcelona. Mas na seleção ele não vem sendo. E a escolha do Ancelotti, ela se justificou. Porque quando eu pensei na vaga do Rafinha, eu imaginei o Luiz Henrique. Pela profundidade, pela força física, pela experiência, pela rodagem. Foi um dos caras que mais atuou com o Ancelotti. Mas não, ele apostou no menino. No Ryan, de 18 anos. E ela se justificou por quê? Porque ele fez um jogo tático brilhante. O Ryan marcou pelo lado do campo, voltou, roubou bolas no campo ofensivo, ganhou disputas aéreas, quase fez um golaço, driblando o goleiro e aí depois dando um toquinho de direita em que o goleiro acabou defendendo. O Ryan foi super importante. Ele faz aquele jogo associativo, ele combina a jogada, ele vem da ponta para o centro. Ele é muito bom jogador e ele ainda tem muito para crescer, porque você ainda nota que falta aquela ousadia, aquela coragem um pouco maior de arriscar, de finalizar, como ele faz no Vasco da Gama, fazia, né? E no Bournemouth da Inglaterra também. Ele vai ganhar isso. Porque, gente, tem 18 anos, está jogando uma Copa do Mundo, mas ele foi muito importante. O Matheus Cunha eu já falei, e o Vinícius Júnior, cara, ele definitivamente assumiu o seu papel de protagonista. Quando a gente fala nos grandes nomes da Copa, e eles são muitos, é a Copa dos craques, dos protagonistas, dos gênios, dos caras que assumem a responsabilidade de levarem as suas seleções até o topo. E nós temos muitos caras diferentes nesse Mundial.
Quando a gente fala numa Copa de muitas seleções, em que o nível técnico muitas vezes ele tá mais equilibrado, os diferentes eles se sobressaem, é inegável. A gente está vendo o que o Messi está fazendo, Mbappé, Haaland, Harry Kane, Cristiano Ronaldo. Bota o Vini nessa lista. Bota o Vini nessa lista. Porque ele participou de praticamente todos os gols brasileiros, ou quase todos. O Vinícius Júnior, ele está se tornando um cara que assumiu o papel que lhe cabe de grande jogador do futebol mundial com a camisa da seleção brasileira. E isso não acontecia. A gente criticava o Vinícius Júnior. Por que ele não reproduz na seleção o que joga no Real Madrid? Pela primeira vez ele está fazendo isso. E vejam só, numa Copa do Mundo. E vejam só, com o técnico que o conhece do Real Madrid. E o Carlo Ancelotti havia propagado: Vini vai fazer uma grande Copa. Vai viver o seu melhor momento com a seleção brasileira. E isso está acontecendo. Então, é preciso dizer que realmente o Vinícius Júnior chegou na seleção e no melhor momento possível. Ele se igualou a Jairzinho, que é o único jogador a fazer gol em todos os jogos da Copa do Mundo, até ser campeão. Mas se igualou a Jairzinho, Ronaldo e Rivaldo a fazer gols em todos os jogos da fase de grupos. Todos os outros citados foram campeões. Tomara que a risca se mantenha. O Vinícius Júnior, ele tá envolvido, ele tá decisivo. 20 minutos para Neymar Júnior em campo com a camisa de número 10 da seleção brasileira. Acho que também teve um pouco do técnico Ancelotti querendo... A torcida pediu, né? Então, querendo fazer a vontade do torcedor que estava lá no estádio em Miami, que gritou Neymar o tempo todo, e que o Ancelotti, então, entregou o que o torcedor pediu e colocou Neymar nesse finalzinho de jogo, ainda sem produzir muita coisa, mas pelo menos voltando a ser opção, né, Flávio? Ele tinha que colocar, né? Porque o Vamp tá cobrando muito e com razão o ritmo de jogo. Tem que jogar, né? O jogo tá fácil, tava ganho. Ele entrou sem nenhum problema, participou de 14 ações na partida, um número razoável. Claramente está abaixo dos outros, né? Obviamente está abaixo. E tinha que jogar mesmo. Se não jogasse hoje, né? Jogar quando? Um jogo resolvido, o time da Escócia apático, aceitando. A Escócia em nenhum momento foi agressiva, bateu, nada. Ela aceitou que ela era inferior e pronto, acabou o assunto. Então foi um jogo bem tranquilo para que... A gente até falou, Flávio, que no lance do gol do Vinícius Júnior, até o zagueiro aceitou. Que foi lá que foi falta, foi lá o VAR que chamou. O VAR encheu o saco, até o zagueiro aceitou e o VAR foi encher o saco. Não tinha nada aquele gol, lance normal. E foi um jogo tranquilo para o Neymar voltar, cumpriu. E tá realmente com dificuldade, falta de ritmo de jogo. Aí tem mais uns dias para treinar, segunda acelera um pouco mais. Se o Brasil passar, aí já tem praticamente 10, 12 dias para passar. Então aí para... Mais 11 dias de treinamento. Aí já fica mais razoável. Velho Vamp, a gente não tava botando muita fé. Eu perdia meu dinheiro. Com o que você apostou? Não, eu perdia. Ah, tá, você perderia seu dinheiro. Achava que ele ia pro banco hoje, eu ficar e tal, porque 30 e poucos dias. E eu comprei sem essa. atuar, Eu acreditei também que seria mais o ou Brasil menos estava 3-0 e tal, mas assim, eu tô falando da transição, de você estar bem condicionado, você vê que ele pega a bola, fica tocando ali, mastigando, depois de muito tempo. Porque você vê a intensidade dos outros jogos, cara, a correria, todo mundo e tal, o Brasil soube, né, mastigar, né, Flávio? A gente tava falando isso. E aí... Até foi muito chato, né? Foi um jogo bem lento então, mesmo. a gente vai ver, porque a qualquer outra seleção que venha das três, Suécia, Holanda, o Japão, para mata, o jogo vai ser muito mais duro, muito mais difícil, né? muito mais intenso, muito mais pegado. E aí tem o Neymar entrando 20 minutinhos, ganhando pelo menos um pouquinho. Não dá nem pra dizer que ganhou ritmo de jogo, né? Mas ganhou uns minutinhos, pelo menos, para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O Neymar entrou em campo e não mexeu com as placas tectônicas, né, Boni? Afinal de contas, o que me chama muita atenção é a carência do torcedor brasileiro, torcedor, seja ele mais ou menos conhecedor de futebol. O Neymar não vestia a camisa da seleção brasileira há quase 1000 dias, acho que 980 dias, né? Há um mês estava no estaleiro. A gente sabia que ia ser daí para pior. Porque o Neymar, o apelo popular ao Neymar já é uma coisa que acontece já de alguns meses, né? Desde que o Neymar voltou também para o futebol brasileiro, se mostrou estar recuperado, pelo menos jogando alguns jogos com a camisa do Santos,
Só que o que estava acontecendo com o Endrick era até um pouco fora do tom, né? Os pedidos pelo Endrick, como se fosse um cara para resolver. Com relação ao Neymar, já é algo pelo menos que é esperado. Como que você vê essa mudança de foco, pelo menos, do que é a reação da torcida com relação aos pedidos por jogadores que nesse momento são reservas dessa equipe, Mauro? Eu acho isso pouco importante, depois de ficar a torcida pedindo. Torcedor, ainda mais torcedor de Copa do Mundo. Tem gente que não acompanha nem futebol, que vai pra lá, que não tem a menor ideia de o que está acontecendo. Não sabe quem é que tá na seleção. Sabe nem quem tá, quem não tá. Um bando de turista, sabe? Aquele povo gritando brasileiro com muito orgulho, com muito amor, aquela coisa horrorosa. Então, assim, eu acho irrelevante. O técnico não pode pautar suas decisões. Isso é muito que esse pessoal pede ou busca. A torcida de Copa do Mundo é diferente da torcida do clube, que acompanha, que está no estádio, que vai todo jogo, que conhece o jogador. Tem muita gente que não sabe nem quem é a bola. E está lá. Jogo em Miami. Tem um monte de brasileiro que mora em Miami lá, que mora na Flórida, e que outros lugares nos Estados Unidos nem sabe o que é futebol. Vamos lá, tem um ingresso aqui, compramos, vamos lá, vai ver o jogo. Acho que isso aí ignora. A questão é a seguinte, falava-se muito que ninguém quer subir protagonismo nessa seleção. Eu sempre falei, esses jogadores, eles estão escrevendo a história deles. Aí comparam com jogadores do passado, que o Ronaldinho fez isso, que o Ronaldo fez aquilo, o Rivaldo não sei o quê, entre outros. O Ronaldinho em 2002, ele era questionado. O Ronaldinho Gaúcho era questionado. Aí foi campeão do mundo. Contra a Inglaterra fez a jogada do primeiro gol, fez o gol espírita do gol da vitória. Aí mudou. Aí hoje é exaltado, um campeão do mundo, claro, e deve ser, lógico que deve ser. Mas quando ele estava escrevendo a história dele, ele era questionado. Não joga na seleção como joga no time, lembra? Falavam tudo isso. Sim. O Vamp estava lá, pô. Lógico, igual, né? É sempre esse roteiro. Então, assim, o que vai acontecer? A gente não sabe qual vai ser a história do Vinícius Júnior no final da carreira. Em termos de seleção, a história do Matheus Cunha, a história do Endrick, que 2040 e tanto. Do Ryan, que tem 19 anos, não sabe, pô. Importantes. Eu acho que a seleção brasileira, ela vai para enfrentar Japão ou Suécia, 16 avos, com moral. Diferentemente do primeiro jogo, diferente do segundo. Acho que ela vai grande, ela vai de uma maneira forte. Eu acho que poderia até ter sido melhor se tivesse mexido antes. Não dá pro Paquetá ser titular. Tem que ser um jogador que chega mais. E agora? O que vocês vão falar do Vinícius Júnior? Qual vai ser o argumento de vocês? Qual vai ser a tentativa de vocês para tentar desmoralizar o jogador mais decisivo do mundo? Tem algo a falar? Acho que não, né? A Copa do Mundo do Brasil é carregada pelo melhor jogador brasileiro no mundo, pelo seu protagonista, pelo jogador que aparece nos momentos decisivos. Se faltava alguma coisa para você começar a respeitar o Vinícius Júnior, essa Copa chega para dar um tapa na cara de quem ousa criticar esse cara. Definição de protagonista, definição de craque, chamando a responsabilidade e aparecendo. Era pra ter 3 gols no primeiro tempo, mas foi roubado e tiraram dele. Enquanto você continuar babando ovo de Olise, babando ovo de vários outros que jogam muito menos que o Vinícius, ele segue mostrando o nível dele. Segue mostrando que essa é a Copa dele. A Copa do protagonismo, a Copa que ele mostra pro mundo todo que ele tá preparado. Eu acho que quem não gosta dele vai ficar calado pra sempre. Chute brasileiro, cruzamento, Vini! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Vini Júnior! Não vai inventar impedimento, seu juiz, porque a bandeira correu pro meio do campo! Vini Júnior! O que é do homem, o bicho não come! 2 para o Brasil! 0 para a Escócia. Cruzamento, jogada da direita. Vini Júnior saiu por trás da defesa. Tocou de cabeça. Que beleza, que beleza. Espetáculo. 2 para o Brasil. Vini Júnior, 4 gols. Já se engolou Mbappé. Tá brigando com o Messi. É mais um espetáculo da Copa do Mundo. Esses 3 brigando pela artilharia da Copa. Que beleza. 2-0 Brasil, já na prorrogação. É sem Galvão. Brasil sem Galvão, não tem gol, tem sem Vini Júnior também. Melhor momento da carreira do Vini Júnior na seleção brasileira, 2-0 merecido. E cabe mais pro Galvão, pro Vini, né, pá? Essa imagem não precisa de muita explicação não, né? Deixa muito brasileiro com síndrome de vira-lata se remoendo. Brasil classificado em primeiro para a próxima fase da Copa do Mundo e Vini Júnior com esse desempenho aqui. Cara, em 3 jogos são 4 gols e 1 assistência. Coisa absurda. O Neymar chorando contra a Escócia
é uma das imagens mais impactantes da Copa do Mundo. Vocês têm noção do peso dessa imagem? O Neymar, ele não conseguiu segurar a emoção e chorou em campo após voltar a vestir a camisa da seleção e entrar contra a Escócia na Copa do Mundo. E esse choro do Neymar, ele mostra o seu amor por esse país, o seu amor por essa seleção, porque o Neymar, ele já está na sua 4ª Copa do Mundo, já está acostumado com Copa do Mundo, e mesmo assim, ele não segurou as lágrimas após entrar em campo contra a Escócia, na sua última Copa do Mundo. O Neymar chorou, mas esse choro é de todo um processo. O Neymar, ele foi muitas vezes debochado até por alguns torcedores brasileiros, que chegou a cantar em alguns jogos, não, vai pra Copa! E ele mostrou que ele foi pra Copa, não só pelo seu talento, mas pela sua força de vontade. Ele disputou a sua última Copa do Mundo e está disputando com o Brasil. O Neymar, que inclusive, após se emocionar no final do jogo, foi ali falar com a sua família, que com certeza foi a peça fundamental para o Neymar estar nessa Copa do Mundo. A emoção de Neymar ao término da partida entre Brasil e Escócia. O craque brasileiro retornou aos gramados, depois de praticamente 3 anos sem jogar pela seleção brasileira, desde a sua grave lesão contra o Uruguai nas eliminatórias, quando Diniz ainda era o técnico. Neymar seguiu tratamento no Al Hilal, trocou de clube, voltou para o Santos, teve mais algumas lesões. Ancelotti passou a ser o técnico do Brasil, não convocava num primeiro momento, foi convocado para a Copa e depois da recuperação da última lesão na panturrilha, não atuou contra Marrocos, Haiti e pôde voltar no meio do segundo tempo, logo após o 3º gol da seleção brasileira marcado por Matheus Cunha. Neymar teve uma atuação discreta, como quem está ali retomando o ritmo, mas foi boa, fez boas participações, errou muitíssimo pouco, apesar de ter arriscado também pouco, e chorou, desabou em choro de alegria, de emoção, de felicidade, explosão de sentimentos de quem ainda atua por amor. A verdade é essa. Neymar já poderia ter parado, tem todo o dinheiro do mundo, tem tudo o que quer, já venceu praticamente tudo, só falta a Copa e segue jogando porque gosta da parada, gosta da seleção, gosta de estar ali. Calem a boca, seus recalcados, que sempre perseguiram o Vinícius Júnior na seleção brasileira. 7 jogos do Vinícius Júnior na seleção brasileira em Copas do Mundo. 8 participações em gol. Nessa Copa do Mundo, o cara já tem 4 gols. 4 gols. E todos os outros praticamente ele participou. E vocês ainda querem criticar o cara. Ah, pilhado, tá elogiando. Foi contra o Haiti. Ah, foi contra o Marrocos. Agora foi nos 3 jogos da primeira fase da seleção brasileira. Ele é o primeiro jogador, desde Rivaldo e Ronaldo, a fazer gols em todos os jogos da primeira fase, desde 2002. Então, calem a boca suja de vocês, de muita gente da imprensa que persegue o Vinícius Júnior, não consegue elogiar o Vinícius Júnior, e ele é o cara hoje da seleção brasileira. Reverenciem Vinícius Júnior. Outra coisa, chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade em todos os jogos. Que aí dizem, ah, ele não chama a responsabilidade. Ah, só joga no Real Madrid. O cara dessa primeira fase do Brasil. E outra, estão falando muito de Haaland, Messi, Mbappé. Falem também de Vinícius Júnior, porque ele foi o cara do Brasil na primeira fase.